presencial aqui na Boa Vista 200, com a primeira inscrita, Cristina Pereira de Oliveira, coordenadora da Associação dos Servidores e Servidoras da Defensoria Pública de São Paulo. Bom dia, bem-vinda, Cris, e com a palavra. Bom dia a todos e todas. A minha fala não poderia ser diferente, eu endosso as palavras do presidente Clodivaldo, do Conselho, no sentido de manifestar a solidariedade a toda a população de São Sebastião, pela tragédia que aconteceu, né, em função das fortes chuvas, e fazer algumas reflexões a partir daí, né, essas tragédias sempre chamam as instituições a repensarem as suas atuações, enfim, né, os seus projetos de trabalho. Eu fiz contato com todos os colegas lá das unidades do litoral, logo que a gente ficou sabendo, porque a demanda de atendimento nessas tragédias, elas aumentam bastante, e elas são muito densas, elas afetam bastante as pessoas, porque nas unidades a gente acaba se vinculando, né, com os usuários, usuárias, e isso é sempre muito pesado. Então, coloquei a associação à disposição da administração, né, da Defensoria, para eventual força-tarefa, enfim, o que a gente puder compor, né, com a instituição. E aí, assim, para a gente ampliar um pouquinho, a gente sempre traz a necessidade da composição das equipes de trabalho, né? Muito além do viés corporativo da carreira, né? Enfim, porque a gente entende que as profissões, elas são extremamente necessárias na defesa dos direitos, enfim, dos direitos humanos e do trabalho pela autonomia das pessoas e tudo mais. A situação lá do território de São Sebastião já era complicada antes, né? A especulação imobiliária, problemas de urbanização, enfim, já tinha ali um acúmulo de problemas, e a tragédia só potencializou tudo que, enfim. E como você falou, né, os mais vulneráveis são sempre os que mais são afetados e na sua forma mais preciosa, que é a vida, né? Então, da minha parte, enfim, da parte da associação, eu reforço e faço aí até um apelo para o terceiro sub. A gente já tem conversado muito sobre as equipes de técnicas. São Sebastião só tem a psicóloga, só tem a vaga de psicologia preenchida, e as demandas, elas versam muito sobre a área social, né, sobre o conhecimento do serviço social. Então, é mais do que urgente que se convoque o técnico, enfim, a técnica, para compor ali no CAN, né, no Centro de Atendimento Multidisciplinar, a parceria com a psicologia, e prestar uma assistência integral de fato ali naquela região, né, como a gente já conversou. Essa demanda, ela vai persistir por algum tempo, né? Vai demorar um pouco para aquela população se recompor, e a gente vai precisar fazer uma linha de atuação aí na perspectiva de desastres e emergências, porque tem muito trauma ali que, enfim, vai se manifestar com o tempo. Então, a gente precisa que a nossa equipe esteja completa. Então, essa convocação é para ontem. A gente precisa convocar. Tem concurso aberto, tem profissional esperando ser chamado, tem a vaga, e mais do que nunca o trabalho agora implica que seja composto ali, né? Isso é essa é a parte mais importante, enfim, uma das, né? Nessa linha também, acho que vale pontuar aí com a administração, enfim, para a gente pensar enquanto instituição, ter um protocolo já, uma política de intervenção para situações de desastres, calamidades, e, enfim, já alguma coisa delineada, estruturada, e como a gente atua de pronto quando isso acontece, né? A gente precisa aprender com essas situações, enfim. E aí também eu me coloco à disposição, como já fiz antes, né? Acho que a primeira sub, que talvez pense essas políticas, enfim, mas a gente precisa ter uma diretriz organizada para isso, né? Com todos os envolvidos, todos os atores envolvidos na instituição de defensoria. Enfim, acho que essa parte mais, né, forte da fala, enfim, só deixar o registro de que ontem e hoje está acontecendo o primeiro encontro de servidores e servidoras das entidades do Estado de São Paulo, né? Ontem foi a abertura ali no CPP, no Centro do Professorado Paulista, ali na Liberdade. Todas as entidades que compõem a Frente Paulista estão reunidas para discutir
aí a posição, uma linha de trabalho, de defesa de direitos nessa nova gestão que a gente está enfrentando, né, que a gente vai começar com a nova legislatura em março, traçar aí bases de atuação, de defesa. A gente sabe que vai vir uma linha de privatizações, enquanto trabalhadores e trabalhadoras do setor público vamos enfrentar. Eu estive ontem na abertura, hoje não consigo, né, porque a gente está aqui no momento aberto, enfim, no conselho, mas desses 2 dias vai sair uma carta de princípios que vai nortear o trabalho das entidades de defesa dos servidores e servidoras em todas as áreas de atuação do Estado. Tá bom? Então, agradeço, devolvo a palavra para vocês. Obrigado, Cristina, que desde o primeiro momento, acho que diversas associações se colocou à disposição para auxiliar no trabalho da Defensoria Pública, como também a ouvidoria muito presente nesse momento institucional, atuando também efusivamente, fazendo pontos importantes com a sociedade civil local, né, da região, para que todo o auxílio possível fosse canalizado de forma orquestrada no momento mais difícil, desde as primeiras horas, né, do episódio. Acho que, de fato, né, a primeira sub hoje já está avaliando a adoção de não vou dizer um protocolo, mas rotinas, né, para enfrentamento de cenários de crise, né, com a integração organizada dos órgãos. Obviamente que há sempre um grande sentimento, uma união das pessoas que se sensibilizam pelo cenário que é humano, né, de dificuldade que acontece sempre em cenários dessa natureza. Todo o esforço é bem-vindo, mas é aquilo, né, todos os esforços são importantes, mas há que haver uma organização entre eles para que o trabalho de cada um atinja o máximo da potencialidade ali. Então, a instituição acho que de fato vai ter que amadurecer algo organizado nesse sentido, mas deixando assim também bem tranquilos que houve e está havendo desde o início, né, esse diálogo com os órgãos, com os grupos especializados, em especial que estão muito sensíveis à atuação e vão auxiliar também nos atendimentos ali a população de São Sebastião, para a gente, enfim, extrair o máximo de potencialidade institucional possível nesse cenário e que isso, obviamente, também fomente um trabalho mais organizacional do ponto de vista de enfrentamento de cenários de crise. Tá? Obrigado, então, Cristina. Com relação ao cenário de São Sebastião em si, com relação ao CAN de fato, né, o CAN São Sebastião, talvez fizer uma análise dos cenários de implantação do Centro de Atendimento Multidisciplinar, talvez seja um dos últimos, né, ou seja um dos mais novos. São Sebastião, na verdade, contou com o CAN depois da abertura da unidade, salvo engano ali já era 2021, se não me engano, foi ano passado, né, 2022, inauguramos a sessão do conselho lá, é uma atuação nova e, de fato, né, carece dessa integração do CAN, que nós esperamos muito em breve contar com a plenitude lá sim. Obrigado, então, Cristina, pela participação mais uma vez. E agora a próxima inscrita de hoje, a oficial da Defensoria Pública, Graziela de Souza, da unidade de São José dos Campos.